Êxodo, capítulo 7, os versículos 14, até o capítulo 8, verso 19. Eu farei a leitura do texto, os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão a vara que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e de seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda isto considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, dos teus oficiais e de todo o teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido.
e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, porém não para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: este é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém, pela sua palavra. Vamos orar. Deus, tua graça, Senhor, nesse instante para meditarmos na tua palavra e ouvirmos tua doce voz. Que de fato o Senhor nos console, nos corrija, também nos encoraje e edifique-nos cada vez mais em teu Filho, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Dê-me também tua bênção, para que as minhas fraquezas não sejam impedimentos. Tão somente abençoa o teu povo para que ouça a tua voz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema central, como eu disse no domingo passado, das pragas, é ensinar a Israel, a Faraó e ao próprio povo egípcio que o Senhor é o Senhor. Ele é o único Senhor. E os irmãos devem lembrar que nas pragas, 4 verdades são enfaticamente relembradas: a obediência, o poder de Deus versus o poder de Satanás ou dos deuses falsos, as imitações de Satanás e o resultado, coração endurecido, tomando o Faraó como esse exemplo. E os irmãos também devem lembrar que eu disse que das 80 maiores divindades no Egito daquela época, essas divindades estavam distribuídas nas 3 principais forças que mantinham a vida do país, né? Mantinham o país segundo suas crenças. O Nilo com suas águas, a terra e o ar, né? Os céus, havia também os deuses, né? Os astros. Então, as 2 primeiras pragas são contra o rio, 4 contra a terra, 4 contra os céus, né? E a última dessas 4 contra o filho de Faraó. Porém, as pragas, elas foram apresentadas em 3 grandes ciclos, de 3. Então, o primeiro ciclo, que contém as 3 primeiras pragas, ele tem como seu foco mostrar que o Senhor é o Senhor, o Deus sobre toda a terra, e nestas 3 primeiras pragas, o povo de Israel também sofre estas pragas. A partir do segundo ciclo, Deus agora começa a ensinar que ele faz distinção entre aqueles que lhe pertencem e aqueles que não lhe pertencem, e então culmina com a sua mão que fere o primogênito de Faraó e os primogênitos do Egito. As pragas distribuídas em ciclos, elas foram também apresentadas da seguinte forma: a primeira praga é sempre anunciada diretamente por Moisés e Arão a Faraó pela manhã. A segunda praga é uma advertência pela recusa de não deixar o povo ir. E a terceira praga não é anunciada e ela é sempre descrita de forma abreviada. Talvez, então, como uma punição em consequência da desobediência e da dureza do coração de Faraó. O propósito, então, de tudo isso é fazer-nos aprender a confiar em Deus como nosso único Senhor, examinando as questões da nossa vida, discernindo os deuses modernos que existem hoje e buscando, então, consagrar o nosso coração ao Senhor, aplicando aquela regrinha que vimos domingo passado, no último ponto,
Deus, vontade de Deus, minha vontade igual, então isso deve gerar fé e não incredulidade, como no caso de Faraó. Nós estamos então, esse texto que lemos é o texto que apresenta o primeiro ciclo, as 3 primeiras pragas. Eu vou tratar de cada uma delas, não irei me expor muito cada um dos textos, mas apenas apresentando aquilo que de fato é trazido na narrativa e aplicando para nós nos dias de hoje. A primeira praga, então, ela trata exatamente sobre Deus julgando os deuses egípcios, e isso significa a santificação, tá, da nossa provisão material. Deus está tratando aqui sobre as áreas econômicas, sobre as questões da nossa subsistência. O rio Nilo, ele de fato em alguns locais tinha entre 2,8 até 4 metros, né, de extensão, um grande volume de água. O rio de fato era o símbolo da prosperidade egípcia, né? Na nossa época, né, os mais antigos viram que, pelo menos a interpretação antropológica do surgimento da agricultura foi essa, né, que no Crescente Fértil, no Vale do Delta, nas cheias, o rio lançava materiais, né, nas suas bordas que eram terra fértil, e aí o homem comeu uma maçã, caiu uma semente naquela terra fértil e cresceu, e ele viu que podia replicar isso. Quem é da minha época, os mais antigos, devem lembrar mais ou menos desse ensino. Então, o Nilo de fato era o símbolo da prosperidade egípcia. Servia como o principal meio, né, o principal corredor de transporte, né, o transporte aquático, fluvial. Ele também servia para as irrigações, então os egípcios foram um dos primeiros povos a desenvolver técnicas de irrigação. O rio também era extremamente importante para a fertilidade agrícola, né, nas suas margens, principalmente na parte do delta, que fica no norte do país. Então, eram as partes mais utilizadas na produção agrícola, sem contar também que era uma fonte tanto para água de beber como para alimento, no caso dos peixes, né, da pesca. Diante disso, então, o rio Nilo tornou-se nesse emblema central da economia e também da religião do país. Os egípcios criam que as bênçãos, né, advindas do Nilo, na verdade eram bênçãos que vinham de deuses. E por isso havia 3 grandes deuses relacionados ao rio Nilo. 3 grandes deuses estavam relacionados ao Nilo. Daí então os egípcios também adorarem o rio. Eles adoravam o rio como se fosse o seu criador e o seu sustentador, né? Esse era o deus Osíris, que era o deus do Nilo, né? Então era o deus rio, era o sustentador da vida egípcia. Também havia um deus chamado Nu, que era o deus da vida no rio. Então o rio era um deus, a vida que o rio produzia era outro deus, que é esse deus Nu. E também havia um deus, o maior de todos, talvez a pronúncia varie, né, dependendo do texto que se consulte, mas em linhas gerais a pronúncia é Hapi. Esse era o deus do sangue. Ele era o deus da fertilidade. Esse deus era retratado como sendo um homem barbudo, com seios de mulher e grávido, daí a ideia de ser o deus da fertilidade. Então, desta forma, os egípcios criam, não é, que, de fato, a sua vida, a sua prosperidade, a sua existência pertencia, então, a esses deuses, provinha desses deuses. De tal modo que havia um livro, né? Havia uma crença, como se fosse o nosso Gênesis, entre os egípcios, de que o país e o povo surgiram a partir das cheias anuais do rio Nilo. Então eles criam que as cheias do rio deram origem ao próprio país e também deram origem à força
que formaram o país e formaram aquele povo. Deus então vai direcionar o seu primeiro golpe contra esses 3 deuses, e de modo especial Deus está focando no ídolo, bote entre aspas, sustentador da vida egípcia. Então Deus está mirando exatamente nesse ídolo, nesses 3 deuses que os egípcios possuíam. Você deve lembrar que o propósito das pragas não é converter o coração de Faraó ao Senhor, mas é exatamente ensinar a Faraó, ao povo egípcio e a Israel, que o Senhor é o único Senhor. Então nós lemos nesses 2 capítulos vários versículos que apontavam Deus sempre dizendo: e assim saberás que eu sou o Senhor, e assim saberás que eu sou o Senhor. Deus então estava se revelando como o único Deus de toda a terra, e ele fez isso então humilhando os deuses pagãos, por meio então de ações miraculosas. E essa foi então a primeira ação miraculosa, foi transformar a água do rio em sangue, matar os peixes, matar a fertilidade do rio e impedir que as suas águas fossem também consumidas. Então, dessa forma, o Senhor estava subjugando os deuses pagãos e estava ensinando a Israel que Ele é o único Senhor, Ele é então o sustentador da vida. Ao tornar Deus as águas do rio em sangue, o Senhor então estava demonstrando, não é, que os deuses pagãos são apenas criações humanas. Isso é uma idolatria, isso é, na verdade, uma invenção dos homens, não é verdadeiro, pois que Deus há que não se defenda quando atacado. Deus então agiu de tal modo que agora todas as águas do país se tornaram podres, porque se transformaram em sangue, e então o Senhor transformou o ídolo que antes era cultuado e amado agora num objeto de horror, num objeto então que estava exposto ao ridículo. O Senhor Jesus Cristo também fez isso quando Ele curou aquele paralítico lá em Marcos 2,10, e desta forma então os fariseus incrédulos questionaram porque o Senhor dissera: primeiro estás perdoado, para depois estar curado. E o Senhor então disse que Ele fez assim para que eles soubessem que Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Então, daquela forma, o Senhor estava ensinando aos homens que somente Ele é Deus Salvador e que qualquer outro é imitação de Satanás, é criação humana e que, portanto, não pode salvar ninguém. Como nós aplicamos estas verdades ao nosso coração? Em primeiro lugar, você tem que lembrar que os nossos dias não são diferentes dos dias de Moisés. O mundo moderno é semelhantíssimo ao antigo Egito, não é muito diferente. Nós também temos, nos nossos dias modernos, falsos deuses que se apresentam como sustentadores, mantenedores da vida. Nós também temos estes que se apresentam como mantenedores, sustentadores da vida. É importante os crentes lembrarem que os seus propósitos, os seus sonhos, as motivações das suas realizações, elas vão se dirigir ou para o Deus verdadeiro ou para um Deus pagão, ou um ídolo que eles criaram. Então, por exemplo, pergunte-se, né? Quem é aquele que mantém a sua vida? Não é? Que ou quem mantém a sua vida? Né? A manutenção da sua vida está em quem ou no que? Não é? Para quem ou para o que você trabalha? Né? Para quem ou para o que, né? Você, ou com quem ou com o que você encontra, por exemplo, alegria e paz, divertimento? Qual é a tônica dos teus sonhos? Eles se dirigem para que lado? Para o Deus verdadeiro ou para os ídolos? Então, estas perguntas, elas nos mostram
que a fé está relacionada, né, a uma adoração ao Deus verdadeiro ou ao Deus pagão. E essa adoração, ela é praticada diariamente no coração, com as motivações do porquê eu faço isso, do porquê eu não faço aquilo. E nessa área financeira, então, nós devemos nos perguntar: quem é o mantenedor, o sustentador da minha vida? Infelizmente, meus irmãos, muitos têm desconfiado de Deus, crendo que o mantenedor de suas vidas é exatamente o Deus pagão chamado economia. Então nós estamos vivendo crises econômicas e muitas pessoas estão vivendo dias de grande intranquilidade e de incertezas no coração. E a razão de tudo isso é a confiança que não está no Deus verdadeiro, mas está no Deus pagão chamado economia. Muitos acreditam, por exemplo, no Deus pagão chamado ciência. E tem sido até assim nos nossos dias, com as doenças, as pandemias e epidemias, as pessoas têm depositado suas esperanças num ídolo que pode protegê-las, que pode guardá-las, aumentar os seus dias nessa terra e assim por diante. Então, nós precisamos examinar a quem estamos adorando nas questões financeiras, na provisão da nossa vida, quem é o sustentador da minha vida. Uma boa representação do Deus Rapi, né, que era o Deus da fertilidade, nos nossos dias modernos, ele pode ser comparado, por exemplo, com o Deus genética dos nossos dias. Então, muitos crentes tratam, por exemplo, a subsistência deles como sendo algo que pertence à questão genética. E aí, então, muitos acreditam que são um amontoado de material genético e que, portanto, esse é o seu sustentador, o seu mantenedor. Então, os deuses modernos continuam agindo conforme os deuses antigos, e todos eles são falsos, e o Deus verdadeiro está, então, diariamente instruindo a sua igreja em como adorá-lo e adorá-lo unicamente. Um outro Deus moderno que tem se apresentado fortemente é o Deus ideológico. Notem que o conservadorismo versus o comunismo são, na verdade, aqueles que pleiteiam sustentar, criar, manter e nutrir países, continentes, nações, povos e raças. É bem verdade que nós aderimos ao conservadorismo porque ele, no âmbito ideológico, em alguns aspectos, concorda com a Escritura. Mas o conservadorismo não é a razão da nossa existência, nem é aquele que nos manterá ante ao Deus pagão comunismo. Então, percebem como nós facilmente nos desviamos de adorar a Deus nas questões que diz respeitam à nossa subsistência, sustentação da nossa vida, e nos dirigimos para outros deuses. Percebem como famílias têm trabalhado, por exemplo, a questão do Deus fertilidade, e muitos casais, até cristãos, têm preservado o seu material genético para que no futuro, daqui a anos e anos, esse material possa ser utilizado por parentes e assim dê continuidade à existência daquela família, como se de fato a vida fosse esse amontoado de células. Percebem como a questão econômica, quando qualquer abalo econômico acontece, como muitos crentes começam a sofrer na alma, porque o seu ídolo de sustentação da vida começa a fraquejar. Tudo isso demonstra corações que não temem o Deus verdadeiro como o único Deus verdadeiro, mas que estão depositando confiança, adoração e amor nesta área, neste Deus falso, não é? Quando você pergunta, por exemplo, na igreja, para os nossos jovens, os nossos adolescentes que aqui estão, quais são as fontes, não é, da vida na era moderna,
Quais são as fontes sustentadoras dessa vida na era moderna, no campo da economia? Então, eles logo dirão, é o petróleo, é a indústria siderúrgica, a bolsa de valores. Veja, então o sustentador está sempre no âmbito material, são os ídolos, quando na verdade eles deveriam olhar para o Senhor que usa estas coisas e que usa para nos abençoar. Infelizmente, nós, como vimos de manhã, ainda pecadores, temos a facilidade de transformar bênçãos materiais recebidas das mãos do Deus único e verdadeiro, nós as transformamos em deuses na nossa vida. Se os irmãos lerem Mateus 6, do 31 até o 34, o Senhor Jesus aconselha e nos diz: não te preocupes com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus próprios cuidados. Jesus não está dizendo que nós não devemos fazer planos, mas ele estava tratando de um coração que tinha um ídolo. Qual era o ídolo? Essa pessoa era ansiosa, ela estava preocupada com as questões financeiras, a sua subsistência. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, aonde eu vou morar. E o Senhor então diz que aquele que sustém a vida é Ele mesmo, o Senhor, e não estas coisas, economia, indústria e assim por diante. Então, você tem adorado e confiado no Deus verdadeiro nas questões financeiras, subsistência? Quem é o sustentador da sua vida? Pense sobre isso e discirna se você de fato está servindo ao Senhor ou se está neste campo como os egípcios, adorando um Nilo moderno. A segunda praga, então, ela trata sobre a santificação da procriação, da geração de filhos, relacionamento. Então, os versos a partir do verso de número 1 do capítulo 8, então você tem a segunda praga, Faraó se recusou a deixar ir o povo, não é? Os magos imitaram, transformando água em sangue, piorando as coisas, é isso que os ídolos fazem. E então o Senhor pune Faraó e o povo com rãs. Às vezes, nós não temos a real noção, né? Por que Deus escolheu a rã como sendo, de fato, o elemento da segunda praga? Muitos crentes acham bonitinho as rãs, né? As rãs até hoje, às vezes, estão nos jardins por aí. Mas, na verdade, a segunda praga, quando Deus usou as águas do rio, que já haviam sido humilhadas, né? Os deuses do rio já haviam sido humilhados, agora o Senhor humilha um outro deus, na verdade, uma deusa chamada Hequete. Ela era retratada como sendo uma pessoa com cabeça de rã, ou muitas vezes com corpo e cabeça de rã. Essa deusa, então, ela fez com que os egípcios consagrassem as rãs, e por isso que eles não podiam matar nem sequer uma. É tanto que o país ficou infestado de rãs e eles não podiam matá-las porque elas eram sagradas, não é? Eles então foram forçados a repugnar o seu ídolo. Eles foram forçados a ter nojo do seu ídolo. Então foram forçados a repugnar o ídolo da adoração deles. A Bíblia nos diz então que as rãs morreram, eram muitas, de fato eram rãs sobremaneira, não era uma infestação comum. É tanto que o texto vai ressaltar que as rãs saíram da terra, mas não do rio, exatamente para mostrar a Faraó que ali era obra de Deus. Então Deus aliviou o país, mas as rãs, a infestação continuou nas margens do Nilo, como um lembrete daquele julgamento, como um lembrete daquela ação do Senhor. Os egípcios criam que a deusa Hequete era a esposa do deus Nu. Lembra do deus Nu? É o deus da fertilidade, não é? Então, eles criam que Nu havia criado os corpos humanos e que a deusa Hequete havia soprado o fôlego da vida nas crianças, no homem. Ela então era
não apenas a deusa, símbolo da fertilidade no sentido da procriação, como era também a ajudadora das mulheres em trabalho de parto, né? Então, elas também essa deusa, segundo eles, também ajudava as mulheres quando estavam em trabalho de parto, para soprar o fôlego da vida no coração dos bebês. Deus então humilhou essa deusa de forma a fazer com que as rãs ficassem sem controle na terra do Egito. Os egípcios rejeitaram, repugnaram a sua deusa da fertilidade. As rãs morreram e apodreceram o país, tanto que a Bíblia diz que a terra cheirou mal. Então os egípcios mais uma vez foram expostos, não é, ao cheiro mal, horrendo, por conta da sua idolatria. E o Senhor então estava julgando aquele Deus, aquela idolatria. Deus estava então tratando com aqueles homens acerca de seus pecados. Como podemos aplicar esta verdade aos nossos dias? Da mesma maneira que os egípcios queriam ter controle sobre os recém-nascidos, hoje em dia os crentes também querem ter controle sobre os recém-nascidos. Da mesma maneira que os egípcios tinham uma concepção pecaminosa acerca da procriação, hoje muitos crentes têm uma concepção pecaminosa acerca da geração dos filhos. Por exemplo, muitas mulheres, né, querem ter filhos sem o casamento. Então isso é uma concepção pecaminosa acerca da geração, da criação, da procriação. Muitos casais casam, mas não querem ter filhos. Também é uma imitação egípcia do controle, não é, sobre os recém-nascidos. Nós temos o controle da natalidade, que também é um problema. As famílias acham que têm o direito de determinar qual é o número de seus filhos. A Bíblia nunca deu esse tipo de autoridade aos homens para dizer quais e quantos eles teriam, não é? Há um outro problema também relacionado à procriação, que é exatamente o controle de data. Os casais casam e determinam os prazos para terem filhos. Então, primeiro eu vou ficar rico, vou construir uma casa, vou comprar um barco, ter uma casa na praia, e então depois nós vamos ter filhos. Então, eles estabelecem controle sobre o tempo, né? E tudo isso está demonstrando uma concepção idólatra da geração de filhos. Tem também a manipulação genética, tem os tratamentos, não é? A própria adoção tem sido muitas vezes usada de uma forma pecaminosa. As pessoas não querem ter filhos, mulheres não querem ter filhos para, segundo elas, não terem nenhum tipo de deformação física. Então, vamos adotar. Isso é uma concepção pecaminosa da geração de filhos, não é? Enfim, muitos casais também são idólatras dos filhos que possuem, e outros são idólatras daqueles que não possuem, passando a viver em função desse desejo de ter filhos. Tudo isso mostra a deusa Heket, a Rã dos nossos dias atuais. Tudo isso demonstra um ídolo no coração, um ídolo moderno, com novas vestes, com nova aparência, mas é o mesmo ídolo. O que é que esse ídolo estava pleiteando, pastor? Enquanto os 3 primeiros pleiteava a sua confiança sobre a subsistência da vida, esta deusa estava pleiteando, não é, o controle sobre os filhos, exatamente para que as famílias ignorassem, desprezassem 2 ordens bíblicas encontradas em Gênesis. Em Gênesis 1:28, a ordem do Senhor e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, não é? E em Gênesis 3, verso 16, Deus disse à mulher: eu vou multiplicar as dores do teu parto, não é? Da tua gravidez, e em dores darás à luz os teus filhos. Então essas 2 verdades estão sendo surrupiadas por essa deusa.
quando ela se apresenta, então, como sendo aquela que é a geradora da vida e como aquela que permite o controle sobre essa geração da vida. Então, nos dias modernos, os crentes, aderindo a todas estas questões que citei anteriormente, ou eles fogem da ordem divina, crescer e multiplicar, ou no caso das mulheres, elas fogem da ordem divina, do anúncio de Gênesis 3,16, quando Deus disse que você vai ter seus filhos em dores. A ideia das dores na gravidez, ela tem um duplo sentido. Ela aponta para as dores na hora do parto e ela diz também que será doloroso a maternidade, porque agora as mães darão à luz pecadores. Por isso Deus disse, eu vou multiplicar as dores da tua gravidez. Então você tem dores, dificuldades gestacionais, né? Engorda, cresce barriga, etc. E você tem dores na criação. Então, os casais estão buscando ou fugir da ordem, crescer e multiplicar, ou fugir da realidade pós-queda, em dores terás os teus filhos. Então, por isso que muitos casais, fugindo de Deus, preferindo se entregar a essa deusa Heket moderna, eles estabelecem então controle sobre a natalidade, quando vão ter filhos, limite de filhos, estabelecem então questões genéticas, né? Muitos pais até concordam e procuram bancos de dados para tentar criar um filho com tais e tais qualidades físicas e mentais. Então há todo um descontrole, há toda uma adoração pagã no que diz respeito à questão familiar, no que diz respeito à questão da procriação, da geração de filhos. E toda essa adoração pagã, assim como aconteceu no texto, que os magos produziram rãs, mas não puderam eliminar as rãs, isso tem trazido sofrimentos, dores, perturbações, isso tem trazido amargor às almas das mulheres e dos homens, né, dos casais, porque esse amargor da vida está fundamentado na desconfiança de Deus sobre suas vidas e sobre suas famílias, não é? Mas está alicerçado nessa confiança em deuses pagãos. Notem que esta verdade, por exemplo, a verdade de que Deus é quem sustenta a vida, Deus é quem mantém a vida, Deus é quem de fato estabelece a vida e precisa ser entendido assim. A geração de filhos não é um projeto humano, é um projeto divino. O nascimento de uma criança não é poder humano, é poder de Deus. Os crentes precisam entender estas coisas para que possam glorificar o Senhor na geração de filhos. Então Deus está abordando e destronando uma deusa neste âmbito familiar. Notem, por exemplo, que quando Deus não é o centro da nossa confiança na questão de filhos, como é que você consola e como é que se cura o coração dolorido de uma mãe que perde um filho? Qual é o remédio que se ministra a uma mãe que perdeu seu filho? Seja nos dias da gravidez, um aborto, seja a alguém que nasce e morre ou nasce morto, ou cresce e morre. Qual é o remédio? Não há outro senão a verdade absoluta de que a geração de filhos, o nascimento de crianças, a procriação é projeto divino e, portanto, nós só podemos depender e confiar no Senhor. As mães que têm filhos vivos, como aquelas que têm filhos mortos, precisam entender que tanto os vivos como os mortos estão nas mãos do seu Criador. E, portanto, os próprios pais também só encontrarão conforto e consolo quando eles estiverem nas mãos do Criador. Enquanto eles estiverem, eles e seus filhos, nas garras das rãs modernas, eles sempre estarão a amargar peso profundo em suas almas, dores horríveis em seus corações. Não há, de fato,
lugar melhor e mais seguro do que as mãos do nosso Criador. E, portanto, não compreender esta verdade é, de fato, um atentado contra a própria alma e é uma ação idólatra, uma adoração pecaminosa a uma rã, né, a uma deusa falsa, tanto do passado como dos nossos dias. O caminho, então, para todo tipo de cura do coração é confiar no Deus vivo e verdadeiro e rejeitar os ídolos, porque nenhum deles existem, todos eles são criações humanas. O conforto e a cura para o coração do homem está em Cristo, o único Deus verdadeiro, que deu sua vida para nos resgatar destes ídolos, de suas influências, de suas garras malignas, para tratar do nosso coração. Então, Faraó e o povo precisavam reconhecer que a geração de filhos era projeto de Deus e não deles. E notem que Faraó, então, chega num determinado momento, a sua deusa pagã incomoda tanto o povo, tanto transtorno, não é? Rãs sobremedida na terra e tal. Então, ele precisa reconhecer que somente o Senhor é Senhor, ou seja, em dores ele reconhece que Deus é Deus. E então pede a Moisés que suplique em seu favor. E aqui você tem um incrédulo que reconhece e admite que não há outro a não ser o Senhor capaz de lhe socorrer. O texto conclui com Moisés intercedendo. Eu não vou explorar esse assunto, eu vou fazer isso depois. Mas o texto encerra com Moisés intercedendo e Deus atendendo e matando a deusa. O Senhor eliminou essa deusa em todos os cantos do país e agora os egípcios podiam ver o seu Deus apodrecer, enquanto nós vemos o nosso Deus ressurreto, triunfando, glorioso e que tem o reino sobre suas mãos. Então isso foi uma humilhação terrível para eles e para todos aqueles que nos dias de hoje adoram deuses falsos no âmbito da geração de filhos, no âmbito da criação. Em terceiro e último lugar, essa é uma praga mais sucinta, a sua descrição. O Senhor não avisa, mas é uma praga de advertência, porque notem que Faraó foi aliviado de sua dor e então ele recusou deixar o povo ir. Isso é um sinal claro de que Deus pode aliviar um incrédulo, ainda que não o salve, não é? Deus é bondoso e gracioso e tem os seus planos. Então, na última praga, que é a praga da santificação acerca do coração, então o Senhor disse a Moisés para falar a Arão, levantar a mão e tocar no pó da terra com a vara, né? E desta forma, então, haveria piolhos. A palavra no original para piolho pode ser piolho, como pode ser verme, como pode ser algum inseto que pica, né? Mas em linhas gerais, a tradução mais aderida é piolho. E então a Bíblia diz que houve piolhos tanto nos homens como no gado, então foi algo que alastrou o país afora e nada foi poupado então dessa praga. Deus trouxe então esse infortúnio ao país que já havia passado por um período, né, sem poder beber água, depois as rãs e agora os piolhos. Quando Deus fere a terra, o Senhor está exatamente humilhando um Deus, que era o Deus da terra, o Deus Gebe. Esse Deus então foi humilhado, porque agora a terra que era adorada pelos egípcios, né, como sendo de fato aquilo que mantinha suas vidas em controle e em equilíbrio, agora então ela está em caos e está produzindo aflições e morte. O poder de Deus então é visto derrotando Satanás e ao mesmo tempo dando ao povo experimentar, né, palpavelmente o sabor de uma adoração idólatra, tá? O sabor de uma adoração idólatra.
Notem, eu creio que os irmãos estão percebendo, o Senhor está agindo em contrário a algumas ações dele nos primeiros 6 dias da criação. Se os irmãos lerem Gênesis 1, perceberão que Deus disse à terra, produza relva, e que esta seja alimento. Agora Deus olha para a terra e diz, produza piolhos, vermes, produza aquilo que traz caos e dor aos homens. Deus fez separação entre as águas e a terra seca, e isso foi bom. Deus então disse na primeira praga, as águas se transformam em sangue, ou seja, em sinal de morte, e então o povo não pôde mais beber. Deus criou os animais e os estabeleceu em seus devidos territórios, espécies e limites. Mas agora na praga das rãs o Senhor fez com que isso fosse sobremaneira, e então o Senhor estava exatamente causando caos ao povo egípcio e estava então tratando da fonte da sua idolatria. Os egípcios associavam Faraó à terra, e então eles também criam que Faraó era aquele que tinha o poder de manter o equilíbrio de suas vidas, a ordem cósmica. E quando Deus traz todo esse caos e derrota esses ídolos, Deus está então ensinando-lhes que a fonte do equilíbrio não era a terra nem Faraó, mas era Ele mesmo, o próprio Senhor. E aí nós podemos aplicar à nossa vida estas verdades, nos perguntando exatamente o seguinte: quais são as nossas reações em tempos de crise? Quais são as nossas reações em tempos de caos? Deixe-me lhe dar uma dica. A ideia do equilíbrio da vida, ela tem uma outra palavrinha muito moderna dos nossos dias, que está associada com coisas assim muito agradáveis. Como é que você denomina um sofá macio? Ele é um sofá confortável. Então, equilíbrio em dias modernos é igual a conforto. Então, quais são as suas reações em tempos de desconforto? Porque os caos provocam desconfortos financeiros, familiares, perdas de trabalho e etc. Como você tem reagido a isso? Para os egípcios, o mantenedor de seu conforto, do equilíbrio, era Faraó, que estava ligado a Geb, o deus terra. E Deus então traz todo esse caos para ensinar que não há outro a não ser Ele, que mantém as coisas no seu devido lugar. Então pense comigo, não é? Onde está o seu senso de segurança no que diz respeito ao trabalho? Está em Deus, ou no trabalho, ou na empresa, ou na remuneração? Onde está? E note que senso de segurança está associado a conforto, não é? No âmbito da saúde, onde está o senso da sua segurança? No seu plano de saúde? Lembre-se, segurança, senso de segurança igual conforto, desequilíbrio igual desconforto, não é? Aonde está o seu senso de segurança quando você olha para o futuro, né? Para os dias vindouros que talvez Deus nos acrescente de vida? Está na sua capacidade intelectual de se adaptar a novos tempos? Eu não sei se vocês perceberam, mas vira e mexe e tem reportagens, né? Esses empregos não existirão mais, esses é que vão existir. Beleza, deve ter algum fundo de verdade, mas a questão é, aonde está o seu senso de segurança? Quando você olha para o futuro, sua noção de conforto está aonde? Está na sua inteligência, na sua capacidade de se adaptar, não é? Para os nossos adolescentes, não é? Que vivem dias de transição entre infância e vida adulta, onde está o seu senso de conforto, de segurança? É na aprovação dos outros, não é? Para aqueles que são, né, da internet, nos likes que recebem, não é? Onde está o senso de segurança? Está no charme, no caso das meninas, não é? A beleza. No caso dos meninos, muitas vezes, o porte físico. Onde está, então, o seu senso de segurança? Não é? A sua noção de conforto? Aonde está? Notem
que Deus promoveu o caos exatamente para promover o desconforto, tanto de Israel como dos egípcios. O povo não estava passando dias com a água que era sangue, peixes morreram, então leva tempo para até todos os peixes depois se reproduzirem, etc. Enxame de rãs morreram, apodreceu, o país ficou fétido, então isso traz doenças, traz problemas, não é? E agora Deus então traz vermes, piolhos, e a terra que era tão amada agora se torna o centro do caos. Então, aonde está o seu senso de equilíbrio da vida? Aonde está o seu senso de segurança? Aonde está a sua noção de conforto diante do caos? Não é? Deus estava eliminando os deuses falsos e também estava ensinando o povo Israel de que Ele e somente Ele é o único Senhor. Então, pense comigo. Nós temos vivido dias de catástrofes, dias de caos, agora guerra na Ucrânia e alta da gasolina. Agora muita gente ficou desconfortavelmente, mas não apenas no sentido de adequar os seus orçamentos, mas numa questão de alma. Por que isso? Por que tal reação? Então isso tem a ver com a sua noção de segurança. Segurança implica conforto. O texto nos diz então que os magos tentaram repetir o feito de Deus, mas não puderam. Então isso ensina que o poder de Satanás é limitado, ainda que ele tenha poder, mas ele é extremamente limitado. E portanto, como disse Efésios 6, o apóstolo Paulo disse em Efésios 6:11, os crentes não devem temer o diabo, mas devem temer a Deus, mas devem enfrentar o diabo no poder de Deus, para que sejam vitoriosos. Então, enfrentemos nossos ídolos no poder de Cristo, confiando em Cristo, para que sejamos vitoriosos, como Cristo é vitorioso. Eu concluo, então, dizendo o seguinte: em todas as 3 pragas, assim como nas demais que iremos estudar, Deus estava destronando os ídolos, expondo a humilhação, os ídolos e a adoração pagã. E Deus, então, usou instrumentos para isso, não é? E muitos crentes, às vezes, em tempos de caos, querem que Deus traga soluções como o gênio do Aladim. Deus não faz assim. Deus usa instrumentos para executar a sua vontade. E no período do caos, um dos instrumentos que Deus usa é exatamente os crentes. Mas é para resolver o problema do caos? Não. É para nos ensinarmos a sermos fiéis ao Senhor em meio ao caos. Assim como Moisés e Arão, que também estavam passando pelas dificuldades com os demais, foram fiéis ao Senhor, cresceram em graça, assim nós também devemos crescer em graça em tempos de caos, porque nós somos instrumentos de Deus pelo qual Ele age neste mundo. Nem sempre para resolver o caos, no caso de Moisés ele trouxe, mas é para que cresçamos em fidelidade e no nosso relacionamento com o Senhor. Que Deus seja conosco e que estas verdades inundem nossos corações com a paz e o conforto que elas de fato devem produzir. Amém?